Musicalcast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que quer informação além da superfície. De São Paulo, que é Rafael Nogueira. Aqui é Bruno Leão. E seja bem-vindo ao Musicalcast. E hoje a gente tem uma convidada super especial. Super especial porque ela é minha amiga também. Ela tá se mostrando uma atriz incrível. E ela é a Valentina Schmidt. Seja bem-vinda, Valentina. Oi, obrigada por me receberem, tô muito feliz. Eu acho que esse comentário vai ser meio escroto, mas eu realmente escuto o podcast desde o ensino médio, isso já tem... Olha só, ou seja, nossa ouvinte também tá maravilhosa. É. Bem, hoje, né, a gente tá convidando a Valentina aqui porque assim, né, a gente tem muitos assuntos que a gente quer falar. Também eu quero falar do espetáculo que ela tá em cartaz atualmente, e também a gente quer falar sobre filmes antigos também, né, porque a gente gosta muito de filmes antigos, e uma das coisas que eu achei interessante de trazer exatamente você, porque você é uma bela exemplar da geração Z, né? Super jovem. Você tá com o quê? 22 anos, né? 23. Eu fiz em fevereiro. 23. Ah, é verdade, 23 anos. Tá, tá super novinha. Ou seja, e é incrível saber que você gosta de filmes antigos. Depois a gente vai discutir isso, né? As influências também. Mas vamos fazer o seguinte: pra quem não te conhece, quem que é você? Tipo, porque você tá começando agora mesmo, então pode falar um pouquinho. Bom, eu sou a Valentina, eu tenho 23 anos, apesar de quem me segue no Instagram sabe que eu pareço ter 12, né? Fisicamente e mentalmente, aquela. Eu sou atriz, eu me formo na Faculdade de Artes Cênicas esse ano. Meu primeiro trabalho profissional é no Chateau e Gélios Associados, que é dirigido pelo Tadeu Aguiar, que tá em São Paulo, no Teatro Liberdade. Eu faço vários personagens, mas a minha de maior destaque é a Lolita Rodrigues. E tá sendo muito divertido pra fazer. A gente acabou de ter a nossa estreia VIP. E, cara, só me trouxe felicidade. Eu tô muito feliz em fazer parte desse projeto. E eu quero que as pessoas assistam, porque, tipo, não é uma parada que toda faculdade de comunicação e nem de artes cênicas ensina, mas é uma história muito importante. É do cara que trouxe a televisão pro Brasil, um dos jornais mais antigos do país, não o jornal mais antigo do país. Foi construído pelo Assis Chateaubriand, e o elenco é incrível. O Stepan fazendo o Chateau é um espetáculo à parte, e eu me divirto muito. Tem um número específico no segundo ato, assim, quem viu sabe, e cara, a pessoa, tipo, fica na beira da tua cadeira aplaudindo. É sensacional. Quem sabe eu tô falando, eu não quero dar spoiler, mas assim, tipo, a gente ouve da coxia, fica aplaudindo, fica torcendo, tipo, vai, coisa linda. Mas sério, assistam, tá muito legal, vale muito a pena e eu tô me divertindo muito fazendo. Você antes de você, né, quando você entrou pro elenco e tudo mais, você já achava assim, interessante a proposta de ter um musical do Chateau? O que você imaginou? E também eu quero saber por que você acha que as pessoas da sua geração precisam, de repente, conhecer? Tem assim, um motivo específico? Além de ser um musical incrível. Já começou bem. Então, eu acho que me interessa muito qualquer musical que é original brasileiro, mesmo sendo com músicas que já existem ou tipo músicas compostas pra obra. E é de uma história que muita gente, tipo, tem gente que conhece e tem muita gente também que não conhece. É baseado no livro do Fernando Moraes, que o Eduardo adaptou de uma maneira incrível. Não estou puxando o saco, é apenas a verdade, tá? Sim, do Eduardo Bacher, né? Vamos falar o nome dele pra deixar registrado, ele é maravilhoso. Sim. Eu só falei Eduardo? Você falou só Eduardo, mas não tem problema. Íntima. Muito íntima. Ai, meu Deus, tá. É um livro, tipo, é um livro que fez muito sucesso, é um livro que muita gente que gosta de biografia e gosta desse assunto fala super bem. E é uma história que é bem contada. Eu acho que, tipo, a gente faz musical biográfico de uma maneira muito diferente que fazem em produções gringas, tanto que você vê a longevidade de musicais biográficos aqui no Brasil. Você vê que eles estão sempre voltando, ou tipo, estão sempre fazendo apresentações consecutivas. Tem alguns que ficam em cartaz por 10 anos, porque eles vivem voltando por causa do sucesso que fazem. E a gente tem muitas músicas que muita gente conhece, mesmo sendo mais antigas, mas elas são todas muito bem interpretadas. E quanto à minha geração, eu acho que pode assistir porque mostra como que tudo veio a ser o que é hoje, como que
a comunicação que a gente tem, seja no jornalismo impresso, no jornalismo audiovisual, televisivo, como que isso tudo cresceu e virou esse gigante, esse magnata que é construído por esse magnata que foi o Assis Chateaubriand. Eu não vou dar muito spoiler, mas com a criação da Rádio Tupi, da TV Tupi, vários talentos da música, do teatro, que viraram ser talentos da televisão e do cinema, todos eles surgiram por causa da genialidade que ele teve de trazer todo esse entretenimento e principalmente informação para as massas. E não é toda a faculdade de comunicação, muito menos de artes cênicas, que aborda isso no seu currículo acadêmico. E eu acho que é muito importante ver, porque é uma história que acho que tem que ser contada. E eu acho que a maneira que escolheram para contar essa história foi muito incrível e muito rica. Sim. E até você falando, né, de pessoas mais jovens pra ir assistir, eu tô achando incrível porque agora, recentemente, aqui em São Paulo, a Aline Serra entrou no elenco, né? E ela atrai muitas pessoas jovens. Ela, tipo, tem muitos fãs, né, mais jovens. E esses fãs estão indo direto assistir. De Mean Girls, né? Então ela já tá assim, uma alta gigantesca. E esses fãs mais jovens estão indo assistir, e pelo que eu tô vendo, assim, eles estão curtindo. Então tô bem feliz, assim, saber que essa geração nova tá indo. Ok, tudo bem, tem a Aline que eles amam, né, que ajuda muito você a gostar do espetáculo. Sim. Mas eles saem curtindo, eles saem, tipo, que aprenderam sobre a história e se divertiram, né? Então é bacana ver isso. E me diz uma coisa, você faz Lolita Rodrigues, que eu já começo a querer dar vontade de dar risada só de lembrar. Não, você não pode dar um spoiler, porque eu já sofro com o que eu faço, mas é um sofrimento bom, um sofrimento maravilhoso, que vale a pena. Sim. Porque se quem assiste conhece a entrevista, vai entender. Porque, assim, é uma cena... Eu sou suspeita porque é minha cena, mas eu me divirto tanto. Eu confesso que me segurei nos ensaios pra não rir. Porque é muito engraçado, é um negócio que você fica assim, nossa. E é uma cena que realmente aconteceu, tipo, tem registros disso. Na entrevista que a Lolita dá no Jô com a Hebe Camargo e a Nair Belo, elas falam de todo... Não, é a maior entrevista da TV brasileira, falo isso com tranquilidade. E, tipo, foi 2 anos antes de eu nascer. Só que eu assisti tanto pra estudar, pra pegar o sotaque da Lolita, pra pegar os trejeitos dela, postura, porque é um corpo e uma voz completamente diferentes da minha. Eu memorizei tanto essa entrevista que, às vezes, quando mando figurinha de WhatsApp da entrevista, eu sei a cena, tipo, eu sei o que elas estão falando. E é muito legal porque é uma parada que aconteceu e eu tinha aprendido isso na faculdade. A gente teve meses que a gente aprendeu sobre a história da televisão. Aí mostraram a música maravilhosa, né, que ela canta. Eu me divirto muito fazendo ela. Tipo, eu ganhei muita admiração, não só pela atriz que ela era, pela figura que ela era, mas muito pela pessoa. E o fato de que o Tadeu era amigo dela e a Silvia Massari, que é maravilhosa, eu sou jurídico dessa mulher, eu defendo ela com unhas e dentes. Eles eram amigos da Lolita, então deu pra pegar bastante informação sobre como a personalidade dela era algo assim que realmente ocupava espaço de tão grande que era e de tão até forte que era. Ela era uma mulher cheia de opiniões e acabou virando esse ícone que eu acho que muita gente acabou conhecendo. Eu, pelo menos, conheci a entrevista por causa de figurinhas do WhatsApp. Eu já sabia quem elas eram, mas eu não sabia do peso dessa entrevista. Eu usava isso porque, tipo, tem muita figurinha delas de quando elas estão rindo. Tem uma que é logo no início da entrevista, que o Jô fala: vocês estão numa forma espetacular. E a Nair fala: é que você não viu a gente sem roupa. E tá a Hebe e a Lolita rindo. Eu uso entrevista, tem uma hora que ela tá, uma figurinha que ela fala: ai, me deu cãibra. Eu uso isso com muito... E é um momento não só importante, mas é um momento muito engraçado. Eu não falo isso porque eu faço essa cena, mas o desenrolar das coisas, você pega o contexto em que eles inauguraram a TV Tupi, era um negócio caótico, tipo, meses de preparação e tudo teve que mudar de última hora. Teve muita coisa que foi feita no improviso, né? Eu não vou dar muito spoiler, mas tipo, isso é coisa que elas chegaram a falar na entrevista. E tem uma galera que fala: mas a história é real, aconteceu, a gente já sabe, não é spoiler. Calma aí, não é toda história real que você conhece e não é um spoiler, sabe? Tipo, tem muita coisa que eu aprendi por ter lido o livro do Fernando Moraes e por ter aprendido na faculdade. Eu acho que quando eu entrei, quando eu comecei no processo,
eu acho que ter tido esse background da faculdade e do livro me ajudou bastante. Pelo menos não só pra entender a Lolita nesse contexto todo, mas também pra entender o contexto do Brasil, que tava se formando, tava montando ainda, antes de outras emissoras grandes surgirem. E é muito massa. Eu vejo gente falando que aprendeu bastante. Eu lembro que quando teve a temporada no Rio, uns amigos do meu pai que são poucos anos mais velhos que eu, acho que, tipo, esse amigo, um dos amigos sei lá, 14 anos mais velho que eu, 17, não sei, novinho. E ele falou, tem muita coisa que eu não sabia. E um outro, que é, acho que 6 anos mais velho que eu, não sabia de nada. E ele adorou aprender. A gente tem playlist das músicas pra ouvir. Eu, particularmente, prefiro as nossas versões, com todo respeito às versões originais. Sim. Mas Mas é que as versões os arranjos são legais. São muito legais, são muito bem feitos. Assim, a minha música não tem no Spotify. Mas, assim, tem um motivo pra não ter no Spotify. E o motivo você vai ver na peça. Ou seja, venha assistir Chatão no Teatro Liberdade. Só que você, depois, se você for assistir a peça e procurar isso no YouTube, tem. Mas eu não faria isso, porque daí não sai da sua cabeça a música. Porque eu tô com ela já no final de semana inteiro. Rafael está enchendo meu saco no WhatsApp, falando sobre isso. E assim, eu adoro. Mas ao mesmo tempo eu tô assim, deixa ficar na minha cabeça. Tá? Eu não quero, sabe... Que vá pra fora e a pessoa pensa, o que é isso? Eu quero que ela, sabe, seja surpreendida. A não ser que ela vá no YouTube antes pra se preparar. Ou no TikTok. Enfim. Mas uma coisa também, voltando só até ao que você tinha falado da Silvia Massari, né, que tá no elenco. Eu acho que ela é a pessoa mais velha que tá no elenco ali. Eu acho que ela deve ser até um pouco mais velha do que o Stepan, né, se eu não me engano. Acredito que sim. Eu acredito que sim. E você é a mais nova do elenco, né? Você é a bebê do elenco, porque eu acho que não tem mais ninguém ali que é mais nova, né? Então isso que eu acho legal. Um abraço pro elenco que todo mundo me chama de menor. De menor, né? Não, é isso que eu acho incrível nesse elenco do Chateau, porque assim, você tem ali, né, do mais jovem, igual você, né, representando a geração Z, e tem ali a Silvia Massari, que é um ícone. Século XXI ainda, né? E tem a Silvia Massari, que é um ícone, né? Nossa, ela é maravilhosa, tipo, eu já assisti outros musicais com ela, sempre gostei. E quando eu vi ela fazendo os solos dela no Chateau, eu falei, meu Deus, eu realmente gosto dessa mulher, porque ela é incrível, então é muito bacana ter isso. Ela é bizarra, é uma boa forma, assim, invejável. Sério, e ela cantando tudo é incrível, ela rouba qualquer cena que ela tá. Mas tem um solo específico que eu não consegui fazer o primeiro final de semana do Rio, porque eu não parava de chorar. Esse solo específico dela era muito emocionante. E eu, assim, a maquiagem não é a prova d'água. Mas enfim, bem, espero que você tenha convencido um pouco as pessoas a assistir o Chateau, né? Porque assim, eu vou assim, até jogar aqui na fogueira o Bruno, porque o Bruno assim, não tava querendo muito assistir o Chateau, porque ele falou, não sei, é biográfico. Não entendi! Não, mas peraí, eu vou explicar, eu vou me defender. Eu até falei pro Rafa, não, então você falando isso eu vou. Porque as minhas últimas experiências com musicais biográficos não foram muito boas. Então, eu estou meio assim. Então, eu só vou quando o Rafael diz, não, vale a pena, vai. Aí ele disse, sim, vale a pena, vai. Então eu vou, é isso. Entendi. Mas olha, eu convidei ele pra estreia e ele falou, não, acho que eu não vou, não sei o quê. Convidei todo mundo do Musicalcast. Eu tinha alguma coisa pra fazer, eu não me lembro o que era. Era um aniversário desta história. Mas o povo assim, do Musicalcast tava meio resistente de assistir. Falei, bora, vamos assistir. Eu acho que precisa ser visto, porque assim, tá no Teatro Liberdade, que é um teatro super acessível aqui em São Paulo, que tá do lado do metrô, né, pra quem não tem carro. Então assim, tá ótimo pra ir todos os lugares são muito bons. Enfim, mas vamos agora já passando, né, falando de coisas antigas, né, de Chateau e tudo mais, já que tá cheio de músicas antigas, vamos falar sobre os filmes antigos, né, que a gente quer falar um pouquinho. Me diz uma coisa, Valentina, da onde surgiu o seu interesse, né, pra uma pessoa tão jovem com os filmes antigos? Tem alguma influência, alguma coisa que... Então, é inusitado. Eu achava que tudo que era antigo era de antes dos anos 80. Né? Eu tinha essa concepção com 11 anos de idade. Tipo, de antes de 1980, é antigo, né? Okay. Mas, de novo, eu tinha 11 anos de idade com essa concepção, né? Aí, eu lembro que a minha mãe me deu de aniversário um DVD de Grease, né? Mas é antigo, é de antes dos anos 80. Eu já era nascida, opa! Tipo, a minha mãe é de 77 e Grease é de 78.
eu acho, né? Começou por aí. E uma outra coisa, eu tinha um tio-avô que faleceu quando eu era bem pequeno, de uns 3 anos. Minha mãe falou que ele adorava filmes que pra hoje em dia são antigos, mas que na época dele era recente. Ele estaria com 93 anos, Sim. se não me engano. Uhum. Hoje em dia. E ele adorava, e minha mãe sempre gostou de filme antigo também. A gente assistia alguns, eu tenho DVDs de alguns, inclusive, porque eu apoio mídia física, eu acho que mídia física é importante. Não é todo filme Sim. que você acha em cinema, muito menos em streaming, porque às vezes tem alguns cinemas que eles fazem mostras de filmes antigos dentro de um certo tema, e tipo, me traz prazer, tipo, por ter sido como influência uma pessoa que eu não convivi por muito tempo e era uma pessoa muito querida na minha família, acho que isso me traz uma espécie de conexão com ele. Ah, legal. Isso é bacana. Eu acho que é isso, né? Tipo, a minha relação é bem parecida. Eu vim de uma família que via muito cinema. E cinema, entre aspas, antigo, cinema old Hollywood. Tanto que eu tenho uma palavra pra dizer sobre essa pauta, que eu acho um absurdo, que a gente tem a Noviça Rebelde como um filme antigo e clássico de musicais, e ele não entrou nessa pauta. Isso aí, pra mim... Eu vou chegar, tipo, tem uma menção, tipo, eu vou mencionar isso dentro do assunto. É só porque, tipo, os que eu escolhi teve um impacto pessoal, tipo, num passado mais distante, outro que é menos distante, que é mais recente, e o presente mais próximo do meu futuro que tá acontecendo agora. Entendi. Eu dei uma viajada, mas deu pra entender. Mas, tipo, tem um contexto. Eu acho que se bobear, Noviça Rebelde foi um filme que ele deve ter visto no cinema. Eu tenho impressão, tipo, tem alguns que ele chegou a ver no cinema, de acordo com a minha mãe. Tipo, não dessa lista, mas tipo, o filme antigo no geral, da época do Old Hollywood. Mas, se ele tiver visto esse no cinema, eu não me surpreendo. E eu lembro que, tipo, pra algumas amigas, a Julie Andrews era a Maria von Trapp, ou era a Mary Poppins. Pra mim, ela era a Rainha Clarice Renaldi de Diário da Princesa. Diário da Princesa, sim. Faz sentido. É que eu nasci e cresci vendo Noviça Rebelde. Inclusive, é um filme que toda vez que eu tô doente, eu boto pra passar, assim. É um filme que me traz boas lembranças. E tanto esse quanto Funny Girl, que também não está na lista, mas é um filmaço. Ai, mas é maravilhoso também. No episódio da parte 2 desse aí, tipo, tem que entrar uma Funny adaptação muito boa e, tipo, consegue ser o seu próprio produto, que eu acho que um bom filme musical consegue... Um filme bom musical é o que consegue fazer os dois. Exato. Ele tem que se manter por si só. Exato. E vocês falando do Noviça Rebelde, aqui assim, a gente não colocou na lista pra falar sobre ele, mas assim, pra mim é muito importante, porque quando eu assisti Noviça Rebelde, eu entendi, ok, é isso que eu gosto de musical. Tipo assim, foi onde que eu me apaixonei realmente, assim, bati o martelo ali, tipo, é isso que eu gosto. É isso que eu vou, tipo, começar a acompanhar e procurar, pesquisar e tudo mais. Porque é incrível, gente. É um filme, assim, lindíssimo. Tipo, ele explora todas as emoções humanas e, tipo, vai pra um caminho totalmente inesperado. Lá pra metade do filme, o terço final do filme, não sei. E quando a galera vê, você fica tipo, oi? Não é um filme de família só? Tipo... Meteu nazismo também, uau! Eles estão fugindo! Caralho, ela namora um nazista, que coisa horrível. Eu acho que os filmes clássicos trazem muito isso da gente, né? Que a gente se baseia em relações de filmes. Hoje em dia, a gente vê muitas referências. Então, muitas coisas que a gente vê nesses filmes que a gente vai citar hoje perpetuam até hoje. Tipo, e você vê, nossa, aquele ator, aquele diretor... Em 2020 e pouco falou sobre isso, mas uma referência disso aqui de 60 e tanto. Aí você fica, caramba. Falando em nazismo, né, nazistas. Enfim, tem um filme aqui da lista que a gente pode até começar a falar sobre ele, que é um filme que, tipo assim, eu sei que acho que o Bruno gosta, que é o Cabaré. Ih, já sei qual é. E eu não gosto. É um filme que eu não gosto. Então, gente, eu não consigo entender. Ok, não, eu entendo, porque eu acho que o filme Cabaré é um filme, assim, icônico, sem dúvida. Mas Liza Minnelli é maravilhosa. Mas eu não consigo, assim. Eu lembro que eu assisti só uma única vez esse filme. Daí eu falei, é isso que o povo tanto gosta? Eu não consegui é que, assim, me conectar. Você também não gosta da peça, né? Eu gosto muito mais da peça do que do filme, mas eu gosto muito do filme. Mas eu acho que você tem que embarcar
na loucura dessa visão, tipo, de mundo, pra poder gostar. E eu sinto que você pega mais de um lado hollywoodiano, meio tipo Old Broadway. Por isso que talvez você tenha gostado tanto do filme francês que a gente vai falar hoje. Porque Sim. tem uma coisa, assim, linda e tal. E o Cabaré, vamos ser bem sinceros, é uma peça, é um filme sujo. Ele não é pra ser Sim. bonito, as pessoas não são bonitas. Eu tenho uma entrevista, acho que Tá chamando a Liza Minnelli de feia? Não, eu vou explicar. Tem uma entrevista que o Bobby Fosse faz. Na hora que eu fui escolher o elenco, eu precisava de pessoas que tivessem realmente num cabaré. Então, tipo, você vai ver as pessoas que estão dançando lá, elas não são bonitas. Tipo, tirando a Liza Minnelli, obviamente, os protagonistas. Mas, em geral, eles são pessoas normais. E que é uma coisa que a gente não vê muito em Hollywood, em questão de musical, tipo, clássico. É um ponto meio fora da linha. Então, eu não acho que é muito sua vibe, Rafa. Cara, sobre esse, então, eu vi a minissérie, né, do Bob Fosse e da Gwen Verdon, né, o Fosse Verdon, né, maravilhosa. Muito bom. Só não foi a minha minissérie favorita daquele ano, porque teve aquela Olhos que Condenam, da Netflix, que é magistral. E eu fiquei muito interessada e, tipo, eu já tinha um puta respeito pelo... Falei palavrão, merda. Eu já tinha muito respeito pelo Bob Fosse, tipo, pela figura que ele criou dele mesmo. Eu até vi uns outros filmes dele pra uma peça da faculdade. E o lance do Cabaré que, tipo, conseguiu falar de tantas coisas e, tipo, ser aberto. Porque você não conseguia falar disso nos anos 60, quando o musical estreou na Broadway, porque tinha o Código de Produção Reis, que muita coisa era proibida, muita coisa era censurada. Tinha que ser mudada pra deixar o público mais tranquilo, né? Resumindo mais ou menos a palhaçada que era o Código Reis. Uhum. E fala sobre empoderamento LGBT, fala sobre aborto, fala sobre a ascensão do nazismo, e de uma maneira que muita gente poderia dizer que na época que não ia funcionar, e funcionou. Você vê o legado imenso que construiu. Claro que muitas propostas do filme são diferentes da do musical. Por exemplo, no musical, a Sally Bowles não é pra ser uma cantora excepcional, Não. né? E a Liza conseguiu fazer uma versão completamente diferente, mas que funciona. Eu acho que a única mudança que eu achei meio grave em si é não ter o Don't Tell Mama, que é um dos meus números favoritos da versão original, e também mudar um pouco o background do par romântico dela, o Cliff. Eu não lembro qual é o nome dele no filme. Eu sei que na peça é o Cliff. E ele... Não me incomodou o fato deles terem trocado as nacionalidades, mas ele consegue ser, que nem a gente falou sobre o Funny Girl, e eu falo mesmo sobre o Novice Rebelde, é um filme que consegue ser uma boa adaptação e ser o seu próprio produto. Tanto que muitas das músicas que foram feitas pro filme, como Mine Hair, por exemplo, foram incluídas depois em produções que foram feitas, seja na West End, na Broadway, no Brasil, que foram incluídas Os por causa revivals do todos sucesso se do filme. incorporaram. Exato. E, assim, eu sou apaixonada por esse filme. Eu assisti a última montagem que teve na Broadway no ano passado. Eu fiquei maravilhada. Eu vi com a Você Auli assistiu com Carvalho. quem? Auli Carvalho fazendo a Sally Meu Bowles. sonho Ela ver com ela. sensacional. Nossa. Tipo, eu fiquei chocada. Gente, a Moana me fez chorar. Eu tô assim, você quer um abraço, amiga? Ela é maravilhosa. Quando eu cortei o cabelo super curtinho, eu acho que eu conheci o Rafa, eu já tava com o cabelo super curtinho. Sim, está. A minha avó falou que eu tava a cara da Liza Minnelli. Eu fiquei tipo, ai, obrigada. E eu ainda digo mais. Se eu fosse a pessoa que desse o voto final da academia, eu teria dado melhor filme pra Cabaré do que pra Poderoso Chefão. Não é clubismo, porque eu sou uma pessoa de teatro musical. Olha, Poderoso Chefão tem todo o hype que merece, apesar de eu achar o 2 superior pela construção de mundo e até pela evolução dos personagens que sobreviveram. Mas raciocina aqui. Todo o Oscar que Poderoso Chefão perdeu, quase todo, mas a sua maioria, perdeu porque tava concorrendo com o Cabaré. Tipo, o Joel Grey, que fez o papel do MC, tanto no filme quanto na Broadway, ele tava concorrendo com 3 caras do Poderoso Chefão, e um que eu não lembro, sem ofensa porque eu não lembro, provavelmente tá morto, o R.I.P. Perdeu pra ele. E, tipo, todo mundo achava que o Coppola ia ganhar a direção, porque, porra, Poderoso Chefão é um marco do cinema, meu Deus, revolucionou, nada mais será o mesmo. Aí anunciaram Bob Fosse e teve uma galera lá que falou assim, O que aconteceu aqui? não entendi. E, tipo, a galera falou assim, não vai dar certo, é o segundo filme dele, o primeiro que foi o Sweet Charity não deu muito certo, mas deu certo. Tipo, a galera comprou. Tipo, no final, Poderoso Chefão ficou com 3 prêmios e Cabaré ficou com 8. Claro que eles tiveram legados diferentes, mas, tipo, a qualidade é a mesma, apesar de eu gostar mais de Cabaré.
Mas é que eu acho que Cabaré, no final das contas, a gente fala tanto do Poderoso Chefão porque Cabaré é mais nichado, né? Nem todo mundo Com gosta certeza. de Não tem musical. dúvida disso. Nem todo mundo aceita, tipo, um filme que as pessoas vão simplesmente começar a cantar em vez de falar ou terem diálogos expositivos. Então, assim, eu entendo o seu posicionamento, mas é muito louco de pensar que, tipo, foi um ano que foi uma batalha de gigantes, assim. Sem dúvida. Mas, Tão assim, gigantes que... Alguém lembra os outros? Além desses? Não, dos dois, todo no caso. A batalha de gigantes dos dois, né? Entre lembra, si. alguém lembra dos outros que concorreram? A gramática falhou. E digo mais, eu tava falando isso com o Rafa, o Kender e Webb não tem o hype todo que eles merecem. Ah, mas eles fizeram Cabaré e Chicago, tipo, dois, assim, gigantes. Mas, mano, ninguém sabe de outras coisas que eles fizeram. Eu tava falando com o Rafa sobre a adaptação que eles fizeram de O Beijo da Mulher-Aranha. E, tipo, tem a Chita Rivera no papel da Sônia Braga. Um negócio, assim, bizarro. Eles ampliam todas as histórias. E eles fizeram... Não tava pra voltar, não foi o Beijo da Mulher-Aranha? Não tava pra ter um revival? Vai ter filme com a J-Lo fazendo, acho que o papel da Chita Rivera. A J-Lo? Eu tô assim, J-Lo não estrague a obra de arte, por favor. Já saiu até o trailer, já. Eu tô tanto atrasada de trailer, gente. E eu gostei, o trailer tá lindo. Cara, e eles fizeram a música que, por um tempo, até aquela música da Alicia Keys, ser o hino de Nova York. Só que por que ninguém lembra disso? Porque no ano que eles fizeram a música New York, New York, pro filme de mesmo nome, do Scorsese, com a Liza Minnelli e o Robert De Niro, saiu Guerra nas Estrelas. Tipo, você tá pedindo pra ser esquecido. Se você consegue ser tão icônico quanto, as pessoas vão lembrar. Mas, tipo, Guerra nas Estrelas é o Titã tão grande, tipo, já nasceu o Titã, saca? E, tipo, ninguém lembra que eles fizeram New York, New York. Você vê os créditos e fica, tipo, conheço esse nome, já ouvi falar. Aí depois você vai ver no Wikipedia e vê que eles fizeram Cabaré, Chicago, e você fica assim, oi? Vamos voltar pra Cabaré. Porque senão a gente vai indo e aí a gente não termina nunca. Vamos lá, Cabaré eu acho que é um filme sensacional. Ele não é... Acho que ele é um dos últimos da lista, né? Acho que ele só perde pra Grease em questão de tempo. Então... De extensão? Não, de quando saiu, né? Quando foi lançado. Ah, sim. E Cabaré é de 60 e... o musical é de 66, 67, se não me engano. E o filme é de 72. Eu só sei disso porque Poderoso Chefão saiu no mesmo ano e meus pais não tinham nascido ainda. 72. É um pouquinho antes de Grease. Grease é 78. Mas Cabaré, eu acho meu problema com o filme do Cabaré, eu amo Cabaré, mas eu acho que ele se perde exatamente no que você falou. Tem algumas coisas que elas são simplificadas, ou atualizadas, ou mudadas, talvez pra... sei lá, tentar pegar um público maior, mas que não funciona. Aquele plot todo da menina judia, que o cara, pra mim, já tinha um plot muito funcional dentro da peça em si, que é a da Fraulein, né, e da Frau, que ela é uma mulher alemã, mas que ela se apaixona por um homem judeu, eles vão casar e tem toda aquela coisa que se desenrola na peça. E é muito fofa a história deles. É uma história muito redondinha, sabe? Apesar de ter a música do abacaxi que o Rafael odeia, o Rafael e o Diego odeiam essa música. Eu acho um plot muito legal. Então, assim, pra ter sido tirado do filme, me deixa um pouco com o coração quebrado. Mas eu entendo, eu acho um bom filme, eu acho a Liza Minnelli fantástica, eu acho que perpetua o legado do Bob Fosse, porque a gente entende jazz hoje em dia por causa do Bob Fosse. E é isso, é um filme que eu revejo, então eu acho muito positivo ele estar nessa lista. E você, Rafa? Eu preciso rever esse filme. Eu sempre falo pra ela, porque assim, eu e a Valentina, a gente vive falando sobre filmes. Aí eu sempre falo, tem que rever esse filme, porque realmente eu assistia alguns filmes, assim, muito tempo atrás, a época que saiu, enfim, e eu não lembro. De repente, com a minha cabeça de hoje, talvez eu vou ver o filme com outros olhos, né? Então, é um filme que eu preciso rever, o Cabaré, porque eu vi, sei lá, uns 15 anos atrás, então... bem mais ainda, muito mais do que isso. Eu ainda vou me fantasiar como ela no Número do My Hair. Eu vou fazer isso um dia, tipo, não sei quando, mas vai rolar. Meu sonho é ir de MC no Halloween. Um dia vai acontecer, vai rolar. Vai rolar, joga pro universo que ele responde. Mas enfim, pra mim não rolou. Bora, vamos falar de um outro filme. Deixa eu ver aqui, vamos falar sobre o Cantando na Chuva, que tem uma... assim, é um filme também icônico, considerado um dos melhores filmes musicais já feito. Só que você acredita, assim, quando eu assisti a primeira vez,
eu fiquei apaixonado, eu achei maravilhoso. Recentemente, eu acho que esse ano mesmo, eu assisti de novo, né, depois de, sei lá, muito tempo, e eu não gostei mais tanto, não achei tão especial, não sei o porquê. Revise seus conceitos, eu sou amiga da viúva do homem. Que engraçado, porque a minha sensação foi exatamente o contrário. Eu vi quando eu Sério? era mais novo, não gostei muito, revi essa semana pro episódio, e eu fiz, nossa, eu tinha esquecido como é cinematograficamente, assim, lindo. Tipo, uma questão Sim. de design de produção, uma questão de direção de arte. É, tem uma questão toda que, falando com o Rafa antes do começo do episódio e antes de você entrar na ligação, que eu acho muito engraçado, que nos filmes antigos existia essa mania de dublagem, né? Então muita gente é dublada. E aí Sim. tipo, até a pessoa que está dublando o personagem no filme sendo dublado está sendo dublado, o que é muito É a meta. meta-dublagem. É muito engraçado. Tudo Você pensa. acho. Mas isso às vezes me tira um pouco de alguns filmes antigos, mas nesse caso eu não senti isso, sabe? Apesar de saber que a Debbie Reynolds ela tá sendo dublada muitas vezes, assim. Mas eu gostei e eu achei muito lindo, assim. É lindo. É tipo, é uma daquelas cartas abertas. Visualmente é bizarro. É uma carta aberta pro teatro, né? E pra o cinema, principalmente. Então, eu entendo que, tipo, a academia, durante o Oscar, caiu em cima, tipo, ai, meu Deus, tá falando do mundo Não, do eu achei um cinema. absurdo que não indicaram pra melhor filme. Aí eu fui ver o que ganhou, é, sei lá, o maior espetáculo da Terra. É tenebroso, tipo, eu tô assim, gente, eu quero as minhas quase 3 horas de volta. Eu acho que vocês só deram porque o cara que fez era tipo um bambambam que fez um bando de filme importante 20 anos antes. Mas, tipo, o filme não ter sido indicado nem melhor filme. É o musical cinematográfico mais importante da história. Fonte, provavelmente, voz da minha cabeça. Mas é a minha opinião. O Rafa sabe, eu tenho um Funko Pop desse filme. Sim. E é a coisa mais fofa do mundo. Lindo, tipo, lindo. O chão tem água e, tipo, tem as gotinhas caindo. É muito fofo. E, assim, eu sou uma fã imensa do Gene Kelly. Tipo, com todo respeito a outros grandes dançarinos da época, eu acho que ele fazia uns negócios, assim, bizarros. E ele até dirigiu o filme, inclusive, junto com o Stanley Donen. E, assim, eu adoro filmes que falam sobre cinema. E como tá falando sobre o nascimento do cinema falado. E eu acho que, tipo, a maneira que eles abordam a dublagem é incrível, porque eles estão falando, isso pode não dar certo. Tipo, isso pode ficar ruim. E você vê como isso se desenrola no filme, ainda mais pela atriz que a Debbie Reynolds dubla, enquanto a própria Debbie Reynolds é dublada. Sim. E, tipo, tem números que são tão incríveis. O número titular é um negócio incrível. E, tipo, ele tava com sabe-se lá quantos graus de febre fazendo. Ah, sim. E ele foi verdade. e fez. E tem aquele número todo, acho que é o Broadway Rhythm. Tipo, aquilo ali eu pego as palavras da Greta Gerwig, quando ela falou que esse filme foi uma referência pra Barbie. É um Dream Ballet que dentro tem um Dream Ballet. Sim. Tipo, Sim. isso é incrível. Tipo, tudo é muito bem coreografado. O ritmo é bom, o timing das piadas é muito bom. E, tipo, a galera às vezes tem preguiça de ver filme que tem muita comédia das antigas. Você pensa, tipo... Não vai envelhecer Donald e muita O'Connor, coisa continua... Não, o Donald o O'Connor Cosmo, ele é maravilhoso, Deus. assim. Não, aquele número dele, ele dando de cara na porta e ele, tipo, consertando o rosto dele, é incrível. Inclusive, curiosidade, nessa cena, o Make Them Laugh, né? Que é a cena, tipo, que ele é um ator muito físico, né? De comédia física. Então você vê Sim. ele caindo, se estribuchando, pulando. E ele teve que ficar 3 dias depois, tipo, de cama. Porque Não julgo. levou muito tempo pra gravar e muita força física. Então você imagina o quão, tipo, exausto ele deve ter ficado e machucado nesse meio tempo. Mas é uma cena, assim, icônica. É icônico. Sim. É incrível. E eu descobri que a música é plágio confirmado de um outro filme do Gene Kelly. Acho que é O Sério? Pirata o nome. Tem um número que ele faz com a Judy Garland. Eles estão, né, maquiados de palhaço, fazendo um bando de coisa assim doida. E tem, inclusive, os Nicholas Brothers, né, que eram 2 irmãos sapateadores que fazem uns negócios assim, que quebram as leis da física, só pra pesquisar no YouTube. Cara, você vê os 2 números, é a mesma melodia, praticamente. É o mesmo ritmo, são as mesmas cadências. Aí o Gene Kelly fez, demorei eu pra vou perceber, botar mas aqui. É. Querido, você tá devendo umas explicações, aquela. Mas, assistindo aquilo com 13 anos, quando você, sabe, tá descobrindo não só o teatro musical, como cinema antigo e cinema musical, né? Porque eu acho que muita gente pensa, se não é da Disney, não é musical. Tipo, eu acho que esse é um pensamento limitado. Você acaba descobrindo, deixando sim. de descobrir muitos musicais incríveis. E
eu lembro que eu vi uma entrevista que, assim, eu sou viciada no Letterboxd, eu sou quase pastora desse Sim. aplicativo. Ah, o eu Rafa também. sabe. Eu sou muito, Né? muito fã do E, tipo, Letterboxd. o Letterboxd é um aplicativo que introduziu muita gente a filmes antigos. Eu me coloco nesse grupo, porque tinha muita coisa que eu não conhecia. Aí tinha uma entrevista que o Tom Hiddleston deu, falando que esse é um dos filmes favoritos dele, que ele falou, cara, quando o mundo for dominado por máquinas, as máquinas vão pensar, como é que fizeram Cantando na Chuva? Sim. E eu concordo, porque tem muita coisa que, tipo, eu acho que uma coisa incrível dos filmes antigos, você pensa, como é que as pessoas fizeram aquilo há 70 anos? É. E isso Tem umas coisas. esse filme todo é prova disso. Tipo, é uma das coisas mais lindas do mundo. Tipo, não é um filme bom, é um filme musical bom. É um filme muito bom. E não ter sido indicado a melhor filme, sabe-se lá quantas outras coisas, me deixa muito puta. E uma coisa que eu vou falar, eu prefiro muito mais o Gene Kelly do que o Fred Astaire. Eu acho o Gene Kelly muito melhor. Também. Com todo respeito ao homem, ao Fred sim. Astaire, com todo respeito. Que o Mas, Fred assim, Astaire é maravilhoso, mas o Gene Kelly é o Gene maravilhoso. É que o Gene Kelly tem outro molho. O Gene Tem, Kelly tem um tem. carisma específico que emana, tipo, pela tela, né? Você fica assim, nossa, ele deixa você vidrado. É muito engraçado você ver o Gene Kelly. E em qualquer momento da carreira dele. Ele novo, ele velho, você fica, nossa senhora. É, porque no Xanadu que ele tava mais velho, tá incrível. Fazendo É. Xanadu, então. Ah, é! E tem a Olivia Newton-John, que é a maior Sandy de todas. Pronto, falei, tô leve. A gente vai falar isso depois, mas já deixando aqui minha opinião bem clara. Mas é mesmo. Mas o Cantando na Chuva, assim, lógico, assim, eu acho que é um filme que pra quem gosta de Hollywood, filme precisa ser visto, quem gosta de musical precisa ser visto. Mas e daí depois do filme foi criado o musical de palco, que eu não consigo gostar tanto. Eu vi as duas versões aqui no Brasil, lá da Cláudia Eu não cheguei Raia, a ver. agora esse recentemente. Eu acho tão ok, sei lá, não. Eu não vi esse último que veio porque o pessoal ficou doente. Ah, E eu tava desse- com o ingresso tá. quando o pessoal pegou uma pneumonia. Eu fiquei assim, então tá, né? Então não vai ser dessa vez que eu vou ver. Mas É. foi por isso. Então, e é legal porque tem a cena da chuva e tudo mais, isso, tipo, é encantador você ver isso no teatro, né? Mas Uhum. sabe, tipo, quando assim, é uma coisa assim, é uma obra que assim, não precisaria exatamente liga. ter. Eu acho que É que a história pertence não ao é filme. muito forte, né? A história é bobinha. É uma ótima Sim. história, assim. Faz um filme bem redondinho, mas assim, não é um filme muito profundo. Então, ou você embarca ou você não embarca. É. Mas pra época que foi lançado, se eu puder fazer Advogado do Diabo, Uhum. pra época aquilo ali foi um negócio muito profundo, porque tava fazendo um retrato Ah, dos sim. últimos 25 anos de cinema. Os 25 anos que antecederam a época que o filme foi lançado. Já que, tipo, o primeiro filme com som foi feito em 27, que é quando esse filme passa. Eles até estão gravando uma cena e eles falam, gente, para as gravações. Então, saiu um negócio novo que é muito maluco, a gente vai ter que fazer isso. O estúdio tá querendo que a gente faça um filme falado. E a gente sabe, todo mundo sabe, você não precisa ser um conhecedor de cinema pra saber disso, mas a qualidade de som era muito precária porque o som era experimental. E, tipo, é dos poucos filmes antigos, tipo, antigaços quase. É antigaço, né? Tipo, acima de 70 antigaço. Que envelheceu muito bem em vários quesitos. Sim. Você não vê piadas problemáticas e, tipo, o que eles... as coisas que hoje em dia são consideradas extremamente problemáticas, eles abordam isso falando assim, será que isso vai dar certo? Tipo, Sim. não é melhor a gente mudar Sim. isso, fazer alguma outra piada, fazer alguma outra narrativa Uhum. sobre isso? Tipo, eles veem isso, porque você vê que a dublagem em musical, tipo, você tá com um ator e usa um outro ator pra fazer a voz cantada, né? Em animação é diferente, mas no live action isso tem caído em desuso. E às vezes fazem isso de uma maneira descarada, como foi no Rei do Show. Nem deram crédito pra mulher, fizeram que nem fizeram há Sim. 70 anos, mais de 70 anos, porque isso é uma tradição muito antiga. E no filme eles discutem isso, eles falaram, isso não vai dar certo. Tipo, isso vai custar milhões. Tanto que você vê que antes deles fazerem o Good Morning, que é o meu número favorito do filme, junto Certo. com o Make 'em Laugh e o titular, eles falam, foi um fracasso, a gente não fez isso direito. A gente inventou de dublar e, opa, não rolou. Eu acho muito engraçado. Aliás, todos os filmes e todas as séries que falam de alguma coisa que a gente já sabe que tá consolidada e alguém faz, isso aí nunca vai pegar, que tipo, algum filme que tá se passando na época da rádio, aí faz, vai ter um negócio que vai ter uma tela, isso nunca vai pegar. A época que os filmes são todos passados no cinema, aí, não, agora vai existir uma coisa chamada televisão, você vai ter que dedicar. Isso nunca vai pegar. Eu acho isso muito engraçado. E a gente vê com os olhos de hoje, né, como tudo vai mudando, então esses filmes históricos a gente passa muito sobre, eles são muito específicos
específicos de um tempo e que a gente consegue se transportar pra eles assistindo esses filmes. Inclusive, Com eu certeza. acho tipo, a questão das coisas serem precárias, né? Porque a gente sabe que tudo era muito precário. Muito Eu novo acho, ainda. eu acho a cena deles tentando fazer uma solução para o microfone da Lina funcionar. Cara, aquilo ali é muito bom. Porque ela não Gente, aquilo é consegue. muito engraçado. Ela não consegue virar pro microfone, aí o microfone botam dentro da blusa dela, aí pega o coração, aí botam em cima, aí ela vira pro outro lado na hora que ela tá Aí falando. Nossa, bota no arbusto, ela... Eu não vou fazer um amor com arbusto. Eu não muito sei qual é o nome da atriz que fez a Lina, mas assim... Diva injustiçada, assim, fez merda no filme, mas assim, lacrou. é a Jean Hager. Jean Hager, isso. E o que é muito engraçado, porque ela tem uma voz super aveludada e super maravilhosa. É, E aí ela menina. faz uma voz anasalada, insuportável. Sim. E é o plot também do filme, né? Mas eu acho muito engraçado isso. Mais alguma coisa do Cantando na Chuva? Querem rasgar mais cedo pro Cantando na Chuva? Acho que tá ótimo, dá pra gente partir pra um outro que eu imagino qual que você vai partir pra começar a conversa nova. Tá, Eu eu não não sei tenho se eu. habilidade nenhuma de falar. Não, eu vou passar pro um, porque daí eu já sei, porque daí eu quero puxar pra um outro depois, que fala sobre o West Side Story. Eu vou falar sobre o West Side Story até mesmo porque a gente tem duas versões agora, né? A gente tem a antiga e a gente tem a nova, que eu sei que a Valentina prefere a mais recente, né, do Steven Spielberg, que eu também Eu tenho prefiro vários muito motivos, mais. mas, né, Sim. eu tenho muito respeito pelo original e adoro Então, também. mas o original, um dos motivos que eu não gosto do West Side Story é por causa que também tem gente que foi dublado ali também, né? Então, Isso Os pega dois, muito. os dois principais, né? Quando você para pra Sim. pensar, eles não estão cantando no filme. A Natalie Wood não tá cantando no filme. Hollywood também não era pra fazer o filme. Tem isso também. Mas era eram pra ser outros quem tempos. mesmo? Era pra ser quem mesmo? Cara, eu não lembro. Eu lembro que o Eu também não Tony lembro. era pra ser o Elvis. Tipo, eles cogitaram realmente pôr o Ah, Elvis. sim. Aí o Coronel Parker falou, não vai rolar não, querido. Não, ainda bem Sim, que não botaram sim. o Elvis, sinceramente, porque eu não acho ele um grande ator. Então, graças a Deus. Que isso? Eu prefiro alguém que pelo menos saiba atuar, no caso, num Sim, filme desse, sim. do que. Imagina, não. Tadinho do rei, gente. Não, Ô, eu amo dó. o Elvis. Elvis é ótimo, mas assim, quase tipo uma releitura de Romeo e Julieta. Você vai dar pro Elvis? Não. Limites. Porque os filmes do Elvis são ruinzinhos, assim, querendo ou não. São ruins. Ele sempre faz o Elvis. Ele faz ele mesmo. Ele faz ele, Não tem como. Mas. E aí, o que vocês acham? Vocês preferem mais o antigo, mais novo? Quer dizer, a Valentina não sei, mas o Bruno. Vamos lá. Eu amo West Side Story, sou apaixonado. Acho que o primeiro episódio que eu gravei com o Musicalcast era o clube do musical do West Side Story. Então eu cheguei muito cedo verdade. nesse episódio. Sim. E eu sou muito fã tanto do palco. O filme original, que eu também cresci com o filme original, eu acho. Minha avó amava, e aí ela botava pra gente assistir, eu achava incrível. E eu acho todo o balé, tipo, do original uma coisa muito muito rica, assim, muito diferente, porque eles estão incorporando o balé, mas numa coisa mais, tipo, de rua, que não era muito comum nos filmes antigamente. Mas eu também gosto muito do novo, do Spielberg, por várias razões. Tipo, eu acho que ele vai a fundo em algumas questões, eu acho que ele conserta alguns erros, tipo, do original. Por exemplo, a Annie Baris, tipo, ser contra, tipo, aquele estupro que existe, tipo, da Anitta durante um episódio, durante o filme. Sim. As mulheres também serem contra, porque você fica assim, nossa, aquilo ali é uma violência gigantesca, tipo, não é pra ser não observada da forma que ele faz. Meu único problema com o original é o ator que faz o Tony, que eu acho que ele tem uma cara de chuchu e... Gente, pelo amor de Deus, ele tem o carisma de um tijolo. Não dá. Mas assim, eu acho um filme belíssimo. A Ariana DeBose, ela tá maravilhosa. A Rachel Zegler tem um alcance vocal que é absurdo. A gente tá vendo agora os vídeos que ela tá em Evita, no novo SN, que tá dando um show. E eu gosto muito dos dois, assim, pra mim. Eu acho que eu prefiro mais o antigo por uma questão de afeto. De ter crescido com ele. Mas eu acho o filme novo uma coisa completinha, uma coisa linda, assim. É belíssima. A cena da América ser nas ruas, com toda aquela cor. É uma coisa maravilhosa. O ator que faz o Bernardo, que ele era das crianças de Billy Elliot, ele é sensacional também. Sensacional. E eu acho que deram um pouco de urgência para a Maria, né? A Maria não é tão passiva nessa versão, ela é mais ativa no que se busca, o que ela tá buscando nisso.
E eu acho isso muito legal. Eu amo muito que trouxeram a Rita Moreno de volta, que é uma das minhas atrizes Nossa! favoritas de todos os tempos. E deram uma Foi lindo. música pra ela, deram um momento pra ela, e que é quase uma homenagem. Assim, peraí, vou jogar o tapete aqui pra você pisar, licença. E isso é Sim. muito legal. Então, pra mim é muito difícil de decidir, mas eu acho que é só por uma questão emocional mesmo que eu prefiro o original. Mas eu acho tudo do West Side Story brilhante. Peça, musical, novo, musical antigo, enfim. Sim. Justíssimo. Eu sou suspeita, porque é o meu musical favorito de todos os tempos, desde que eu tenho, acho que, 13, 14 anos. Eu vi o filme e fiquei completamente chocada que, tipo, caraca, você consegue contar uma história assim, dessa forma. E é uma história que sempre aconteceu e continua acontecendo. Tipo, Sim. amor proibido, diferenças culturais, isso continua acontecendo, sempre aconteceu. E Racismo, né? sim, e cara, uma coisa que eu acho incrível que muita gente não dá crédito é os 4 principais criativos do musical eram homens LGBTs. O Arthur Lawrence, que fez o livro, era gay. O Jerome Robbins, coreógrafo e diretor do filme, junto com o Robert Wise, que fez depois Novice Rebelde, era gay. O Sondheim, que pra mim é uma unanimidade no teatro musical, ele é o meu compositor favorito. Eu sei que essa é uma resposta básica, mas é verdade. Sim. Era gay. E o Bernstein era bissexual. Claro que, assim, desrespeitaram o legado do Bernstein com aquele filme horroroso do Bradley Cooper, apesar da caracterização dele tá perfeita. E outra coisa incrível tipo, você mencionou a Rita Moreno. Cara, ela faz uma personagem com o meu nome. Isso pode ser um argumento tão superficial, mas, tipo, o meu nome tá no meu musical favorito, sendo refeito por um titã no cinema, que você não imaginaria que sob a direção dele poderia dar certo, mas ele respeitou todo o aspecto Sim. da história original. E você vê que as coreografias do Justin Peck fazem justiça às do Jerome Robbins. Sim. E todo mundo é muito bem escalado. Eu tinha um pouco de receio do Ansel Elgort fazendo, mas eu achei que ele foi ótimo. E, tipo, ele cantava de verdade. Ele não é difícil dar uma surra no original, mas ele sabe, ele deu Sim. jab, gancho, chute no original. A Rachel Zegler é incrível, tipo, por ter realmente latinos original fazendo latinos. O original, inclusive, que é o Richard Beymer, no caso, que também teve a vida dele arruinado quando tiraram ele do armário. Então, assim, outro gay que estava envolvido na produção, que foi totalmente injustiçado. É isso também. Totalmente. E os dois filmes são visualmente bonitos. Uma coisa que eu prefiro 1000 vezes do original em relação ao remake. E é um remake, eu sei que muita gente tem preconceito com o remake, mas é um remake que dá muito certo. Sim. Em vários sentidos. É que eu prefiro muito mais o vestido da Rita Moreno em América que o da Ariana DeBose. Sim. Tipo, é que sei lá, tem algo meio camp nesse vestido, um vestido todo lilás, tem um bando de franja, ela tá lá jogando na cara do Bernardo, tipo, eu vou viver na América, querido, você não vai me impedir. E é incrível. Em cima, né? É de noite, contrasta muito com as cores dos vestidos das meninas que estão no telhado, né? E o que cria eu acho... uma pintura, assim, tão bonita. O que eu acho... teve umas questões problemáticas em questão dessas colorizações do filme original, é que o pessoal falava que os latinos, né, eles tinham uma maquiagem muito pesada pra ficar com a cor mais escura. Tanto que quando você vê a Rita bizarro. Moreno hoje em dia, ela tem outra coloração, porque ela tava com uma maquiagem muito escura, e aquela disseram que era pesado, deixavam eles quentes, tipo, derretia, então você imagina. E é feia aquela maquiagem, você consegue ver que é muita maquiagem Exato. ali em cima. Mas, Dá tipo, pra- eram outros tempos, a galera não pensava nisso. Eu acho até que a montagem original da Broadway foi mais evoluída que o filme por ter a Chita Rivera fazendo. E, tipo, ela falou que não chegaram a realmente pintar os corpos, porque no teatro é muito mais fácil você criar uma ilusão. No filme, você tem que Sim. fazer com que aquela ilusão seja real. Sim. A gente falou da cara, Natalie os dois Wood, são- mas o George, que fazia o Bernardo, né, ele nem Ele era era o Riff latino. no original, né? É, Ele foi o Riff em Londres, isso é muito... Ele era É um descendente plot twist, tipo grego. assim, querido. Ele era descendente grego, sabe? Então você fica assim, gente, não tinha latino nos Estados Unidos? Que é Não, isso? só a Rita Moreno tinha, gente. Essa é real. E ela pegou pegaram a minha música favorita de West Side Story, que era Somewhere, e deram pra ela. E não é uma parada, não é uma mudança muito drástica que incomoda, pelo contrário, eu acho que acrescenta mais a história. Porque no original a gente tem o Doc, que é o dono daquela farmácia, cantina, misto dos dois. E ele era uma figura importante, mas a Valentina deu uma profundidade tão grande. Ah, sim. E, assim, eu sou suspeita, porque
toda a versão de West Side Story que eu vi, eu gostei muito. Eu assisti na Broadway antes da pandemia. Eu encontrei o Tadeu lá, inclusive, quando a gente foi assistir. E depois teve no Brasil, e eu particularmente gostei muito mais da que teve em 2022 aqui do que a que teve na Broadway. Aqui, de 2022, achei que foi perfeita. Eu tava chorando com, tipo, 3 segundos de musical. Tipo, eu falei pro Beto, não só quando eu assisti o filme, eu precisei tomar um Rivotril. O primeiro Rivotril que eu tomei na vida foi assistindo o filme num instrumental, sem nem mostrar os visuais do filme, mas é porque era uma emoção tão grande, era uma euforia tão, assim, forte. E eu falei pra ele, eu quase precisei tomar um Rivotril assistindo, porque é muito emocionante, tipo, toda a magia tá lá. E, assim, o filme faz parte do meu TCC, então, né? As orquestrações de West Side Story, só de as primeiras notas você já tá arrepiado. É uma orquestração, assim, absurda, sabe? Como pode... É um dos scores mais lindos que eu já ouvi na minha vida, então não tenho nem como dizer algo 100%, concordo negativo. em número, gênero e grau. Eu gosto daquele início que dá uma sensação meio de velho oeste, mas ao mesmo tempo urbano. E, tipo, Tcharam. traz meio que um de dedo. mistério, uma ação, tipo assim, significa muito aquela música de abertura. Então, eu acho que assim, te coloca muito dentro da história. Então, é incrível. Tipo, é uma trilha sonora que consegue não só dar o clima da trama, mas é quase um personagem por si só. Você vê na cena que o Riff e o Bernardo estão caindo na porrada, inclusive, vou me gabar, já troquei DMs com o David Alvarez, tá? Uau! Beijando ele tudo. Tipo, é um negócio que é amigável mesmo, aquela. Mas, tipo, você vê que não tem um momento que a trilha, ela tá, tipo, diminuindo o impacto, tá até aumentando, às vezes até tem mais impacto. Eu lembro mais da trilha da cena dessa porradaria do que da cena em si, porque é um negócio que fica muito na cabeça. Tipo, eu acho que o Bernstein tinha isso de realmente fazer um negócio que vai entrar dentro de você. E Sim. conseguiram isso com o musical e com as 2 versões pro cinema. E você, Rafa, você falou qual que você prefere? Eu não me lembro de você ter dito. Eu prefiro o novo. O antigo eu gosto muito, eu acho também. Aquela coisa de ser icônico, de ser necessário pra assistir quem gosta de cinema e musical. Mas eu acho que... E assim, quando o Steven Spielberg, né, tipo, foi divulgado que ele ia fazer um remake, e eu tava com muito medo, porque eu achei que ele não ia ser tão 100%, respeitoso com a pavor. obra. Então eu tava com muito medo. Eu tava com muito medo que eu não ia curtir nada. Mas aí quando saiu o primeiro trailer, eu fiquei muito aliviado, porque eu fiquei emocionadíssimo assistindo o primeiro trailer que saiu. E eu gosto muito do visual que ele criou, porque tem um visual também, parece de quase filme antigo, sabe? Tipo, Sim. os takes, a coloração. É lindo, meio granulado, lindo. né? Parece que... Eu não sei se foi gravado em película ou se foi gravado em digital, mas parece muito ter sido gravado em película. Sim, Eu sei que é porque do tem mesmo diretor de fotografia de outros filmes que o Spielberg fez. E tem o Paul Tazwell no figurino, ele acabou de ganhar um Tony por A Morte Lhe Cai Bem, ele ganhou um Oscar por Wicked. Eu confio nesse homem. Vai chegar no EGOT em algum momento esse homem. Não, total, se não chegar eu tô assim... Não, EGOT não vai, ele pode ganhar a tríplice coroa, porque eu tô assim, como é que o figurinista vai concorrer ao Grammy? Vai que ele compõe. Tadinho. Bora lá, vamos passar pra um outro musical, porque tem até uma pessoa do elenco do West Side Story desse filme, que é o dos Garotas Românticas, que é a Demoiselle de Rochefort. Demoiselle de Rochefort. Que eu sou assim... Eu não falo na verdade, francês, mas essa é a única coisa que eu tenho que falar, basicamente, Eu ligado a esse filme. Que é um filme, assim, que até o Alexandre, que é do Musicalcast, sempre falava assiste. Eu nunca assisti, mas aí veio a Valentina e falou, assiste. Fui lá e assisti. E eu amei, tipo, achei incrível. O Bruno também não tinha assistido, ele assistiu ontem, né, pra gente gravar e comentar um pouquinho. Me diz uma coisa, Valentina, de onde você surgiu com esse filme? Alguém te recomendou? Você viu em algum lugar? Cara, você descobriu o ele? Estação Net Botafogo tava fazendo uma mostra de musicais, né, de várias décadas diferentes, e tinha um filme na lista que nem devia ser considerado musical, mas eu vou entrar nisso porque tem a ver com um outro filme que tava na lista que eu mandei. E esse filme tinha influenciado vários outros filmes, como Barbie. Eu vi uma entrevista que era a Greta Gerwig falando de todas as referências que teve, a maioria era de filme antigo. O filme mais recente da lista dela era o Truman Show, que eu acho que daria um musical maneiro, tipo, não é uma opinião que muita gente tem, mas eu acho que funcionaria. E ela mencionou isso muito pelo visual de algumas roupas da Barbie no início do filme. Tipo, ela tá tipo, ela fala que ela tá com um vestido parecido com o que a Catherine Deneuve usa, né? A Catherine Deneuve e a irmã dela usam no primeiro número cantado.
do filme. E aí eu vi que tava na mostra e eu... tá prometendo muito, considerando a quantidade de filmes que influenciou. Aí, nos primeiros 5 minutos, eu já tava totalmente na história. E foi muito doido que eu tava vendo. Eu achei muita coisa parecida com La La Land. Aí eu me toquei de uma parada. Esse filme é de 50 anos antes de La La Land. E as similaridades são imensas. Tipo, claro que La La Land tem várias homenagens, mas você vê que é contada da mesma forma que Duas Garotas Românticas. Tem músicas que são idênticas. Eles abrem com um número que é com um bando de carro. Tipo, nada é coincidência, mas você falar que La La Land é um musical que referencia, sendo que isso é uma referência mal feita, que é quase um plágio, tipo, é um desserviço à obra original que muito mais gente devia conhecer. E eu acho que não conhece por eles ficarem falando da originalidade e referências, sendo que, tipo, é contado quase que da mesma maneira e com músicas muito parecidas. Eu acho que até a coloração, né? Foi... Até a coloração é igual. É muito parecida do Damien Chazelle em La La Land. E, tipo, o Justin Hurwitz, você vê que na trilha dele é muito parecido com a do Michel Legrand. Tipo, é muito parecido. Tem um número específico, o Someone in the Crowd, pra mim, é igual ao número das gêmeas, que eu só sei cantar em inglês porque eu não falo uma vírgula de francês. E o Rafa achou uma versão em inglês das músicas. E, tipo, algumas cenas que realmente chegaram a ser gravadas. E eu achei uma coisa tão linda, tão alegre, tipo, que dá uma vontade mesmo de viver assistindo. Aí eu vi o Bernardo, conheço você! Tudo bom, querida? Eu tava assistindo, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pro Rafa. Eu falei, ué, do nada, o George Chakari está aqui? Que isso? Do nada. E parece que ele saiu do West Side e foi direto pra esse filme, porque parece assim que ele tá usando o mesmo figurino, a mesma maquiagem, tudo. Mesmo corte de cabelo, gente, o que aconteceu? Exato. Não, e tem tanta coisa que funciona, tipo, tem um subplot que, mesmo sendo sombrio, é muito engraçado, ainda mais pela maneira que desenrola. Eu ri a cada 5 minutos, porque, tipo, é uma comédia. Eu considero uma comédia. Tipo, as piadas caem bem, tipo, todos os desencontros que rolam. E quando eu fui assistir no cinema, no momento que apareceu o Gene Kelly, era o cinema inteiro aplaudindo. E o mais bizarro, era um grupo de gente majoritariamente da minha idade. Por quê? Porque esse filme fez um puta sucesso no Letterboxd. Ah, claro. Faz e a galera foi ver. E é incrível o trabalho de cores no filme. Tipo, as coreografias são tão simples, mas, tipo, você vê que tem algo muito poético nelas. E todas as músicas, mesmo você não entendendo nada de francês, se você lê as legendas, tipo, todas elas contam uma história. Eu achei que o processo muito do Legrand e do Jacques Demy, que dirigiu o filme e escreveu o filme, eu achei muito parecido com a maneira que o Sondheim cria as músicas dele, também como o Howard Ashman, R.I.P., pros dois, né? Como o Sondheim e o Ashman criavam as músicas deles, né? O Ashman em parceria com o Menken, às vezes o Sondheim com outras pessoas ou sozinho. E a primeira coisa que eu pensei o Gene Kelly tem quase 60 nesse filme, tá com uma boa forma, assim, incrível. Tipo, ele tá girando quase que num 360 em diagonal. E eu acho que é um dos últimos filmes dele, né? Porque depois ele falece. Musical, eu acho que só não é o último porque teve o Xanadu. O Xanadu dos anos 80, mas 80? Foi um dos últimos. Foi depois de Grease? Foi, Xanadu dos anos 80. Sim. Eu acho engraçado que o Jacques Demy, né, que é o diretor, ele... Eu acho que tem até entrevistas que ele fala sobre, tanto nesse quanto Os Guarda-Chuvas do Amor, né, que é o anterior dele, que também não é que também tem a Catherine Deneuve dublada, mas não me incomodou, tipo, não é uma parada que, assim, gritante, como outros musicais de Hollywood. Exato. Ele diz que ele bebe muito da fonte do old Hollywood, né? E tipo, então você vê isso. Você vê... É engraçado, porque o Chazelle no La La Land vai estar falando do antigo musical da época de ouro, tipo, do cinema, e ele nessa época ele já estava falando sobre a época de ouro do cinema de Hollywood na França. Total. Então é quase outra coisa muito meta, né? Quando você para pra pensar. Sim. 100%. E, cara, tem uma linguagem muito cartunesca, quase. Eu consigo ver o filme quase como se fosse um desenho animado. Tipo, algumas sequências de dança vão pra um outro plano, assim, maluco. E, cara, assim, a única coisa que me incomodou, tipo, realmente me incomodou, foi o fato do Gene Kelly ter sido dublado. Que era falar assim, o francês tá muito americanizado. Mas ele era estrangeiro. O personagem é americano. Sim. Não, sim. E outra coisa,
ele era poliglota, né? Ele era fluente em francês. Ele já tinha Sim. feito American in Paris. Então, assim, você fica assim, cara, ele sabia falar francês. Não era como os dois outros que... O George Chacaris e o Grover Dale, que não sabiam falar inglês. Sim. Eles falavam os sons e depois eram dublados por cima, porque eles não sabiam nem o que eles estavam falando. O Jim Kelly não, ele sabia, ele falava, ele era Sim. fluente. Então por que você dublou ele? Ele já era uma pessoa dos Estados Unidos, não fazia sentido. E o personagem não era francês. Tipo, É, isso foi... Sim, sim, É isso que eu tô exato. dizendo, Foi o o que mais me personagem pegou. dele era dos Estados Unidos. Não faz tem sentido, porquê. ele era Sim. Andy. Tá que ele é 30 anos mais velho que a Françoise d'Orléac, né, que é irmã da Catherine Deneuve, tanto no filme quanto na vida real. vida e, real. infelizmente, não viveu pra ver todo o sucesso que o filme teve, décadas sim, depois, que ela morreu logo morreu no depois, acidente de é. carro logo depois. Não, a gente falando sobre isso no WhatsApp, a gente, tipo, gente, que sombrio. Sim. Cara, tipo, é um negócio incrível. Eles têm química, tá? Que ele é amigo do cara que você descobre depois que é pai dela. Eu vou dar esse spoiler assim, porque é um filme muito difícil de achar e tem gente que saiu do filme sem entender nada. Porque Você vê as conexões. ele é tão muito mastigado, doido. eu achei. Eu não me apaixonei por o filme quanto vocês. Eu tive até um pouquinho de problema com ele. Porque eu acho ele tão mastigado e tão na cara que. Por exemplo, Sim. eu tava falando pro Rafa, meu problema é que todo mundo nesse filme tem um problema de memória. A pessoa acabou de A pessoa que tá o pai da menina acabou de ouvir o concerto dela de manhã, de tarde, quando um cara toca pra ele. Nossa, eu acho que eu já ouvi essa música em algum lugar. Meu amigo, que isso, Alzheimer? Não é possível. Que isso, garoto? O outro faz assim. Teve outra coisa. O negócio da pintura. Eu já vi alguém igual. Meu, você acabou de ver a mulher na pintura. Você acabou de falar com alguém. Isso na minha cabeça eu ficava assim, ok, é filme. Mas não Ela tinha, é e não filme. tinha rede social. Dá pra passar pano. Vou vou completamente relevar. E Sim. E a outra coisa, apesar de ele ter essa pegada muito, às vezes, old Hollywood, eu acho que as músicas, elas também não são tão americanas. Elas têm uma batida mais francesa, ela tem um ritmo mais certeza. francesa. Então, tipo, Sim. também não é um score muito fácil de você entrar se você tá acostumado com outras coisas. Tipo, E se você não fala o idioma também, tem isso. Então, Sim. total, exatamente. E mas o que me pega mais é a questão da dublagem, que eu sei que tá todo mundo sendo dublado. Até quem falava francês tá sendo dublado. Por quê? Tipo, as atrizes francesas estão sendo dubladas pra cantar. Eu acho que, Não. tipo, por não serem pessoas, tipo, tão conhecidas por trabalhar em musical, apesar da Catherine Deneuve ter feito o Guarda-Chuva do Amor, não foi uma parada que me incomodou, até por as vozes serem, pelo menos no caso dela e da irmã, serem minimamente parecidas com a voz falada. Tipo, o do Jim Kelly me incomodou porque ele tem uma voz muito específica, ele tem um sim. estilo muito específico. Ele, pra mim, tá próximo da perfeição. Falo isso com tranquilidade, eu acho ele tudo e mais um pouco. E era só realmente a questão dele que me incomodou, porque eu acho que como ele conseguiu, o Jacques Demy conseguiu criar um universo que é só dele, tipo, mesmo tendo essas questões de memória, de esquecimento, de coincidências bizarras, um assassinato que rola no meio do nada. Eu amo. Esse Esse plot é sensacional. Esse plot é um dos que eu mais gostei. Do nada tem um assassino sádico absolto no filme. O que tá acontecendo? Eu parecia, o que tá acontecendo? Não sei o que tá acontecendo aqui. E era mas um cara funciona. aleatório que eles conheciam, então eu fiz. Mas pode uma, crer. uma coisa assim que assistindo eu relevei a história, porque a história assim não é tão boa assim, realmente não é boa. Mas eu acho mas que ele funciona. tem uma. Funciona. Mas eu acho que a preciosidade tá nas imagens, nos sons, nas coreografias, nos figurinos, porque os figurinos são lindíssimos, aquelas coisas que eles usam. Eu acho que era uma coisa mais moderna pra eles, mas hoje em dia você assiste e você vê aquela coisa vintage lindíssima. Tipo, assim, pra mim pros olhos, pros ouvidos, é um deleite, assim, pra mim é Visualmente é incrível. lindo, né? Aquelas É cores, todos os planos abertos, assim, que eles fazem do pessoal dançando, então. Cara, é absurdo. O contraste do branco, que eles usam muito do branco, né? Tipo, nos Sim. cenários. E as cores muito coloridas nos figurinos. Então você fica atordoado. É muito bonito. O que me bonito. deixa meio triste, porque a maioria dos filmes hoje em dia ele é meio cinza. Ele é meio escuro, Sim. as coisas não tem tanto contraste. A gente viu o Wicked tá lindo. Mas ainda assim, tipo, é uma cor meio saturada. Tipo, antigamente os filmes, as cores coloridas eram muito Tem muito coloridas. tom pastel.
No É, Wicked também, é, principalmente é, nas roupas da Glinda. Não tem isso. Exato, tem muita coisa pastel ali, tipo, que é um musical pra ser pá, de cor. E antigamente Sim. não, as coisas eram muito coloridas. E isso eu sinto falta hoje em dia. Eu acho que é por isso que o La La Land também deve ter tido tanto aplauso quando ele saiu, porque eram as cores pelas cores, assim, é uma explosão de cor. Que o Bom, a Damien minha Chazelle relação realmente com o Damien Chazelle está estremecida, porque eu percebi que ele pegou praticamente o filme inteiro e colocou algumas mudanças na história, trocou uns plots por outros, porque é contado da mesma maneira. Ah, mas tem muito filme que é contado da mesma maneira. Ah, mas pelo menos faz algo original com essa mesma maneira. Enfim, vou falar Não, com mas isso é com ele na isso, terapia de casal. Vamos já assim, como a gente tá se prolongando um pouquinho, vamos passar pro outro filme já, né? Falando em filme francês, vamos um que se passa em Paris, que é Cinderela em Paris, que é o Funny Face. Gente, eu vou E, me abster desse porque eu não me lembro de tá. absolutamente nada. Não, tudo Então bem. vocês Tá tudo podem bem. debater. Não, Eu, tudo eu bem. vou só ali rapidinho pegar um É. remédio e já volto. Podem Outros. continuar. Tranquilo. Não, então, o filme, o Funny Face, né, é Cinderela em Paris, tem a maravilhosa Audrey Hepburn, que ela é linda, maravilhosa, necessária, sempre foi. Eu tenho uma Barbie E tem- dela, esse é o quanto que eu amo ela. Ai, ela é maravilhosa. E tem o Fred Astaire, que a gente tava falando, né? A gente tava, né, comparando com o Gene Kelly, que ele tá incrível nesse filme. Esse filme, tipo, eu gosto muito porque é um dos poucos filmes que tem a Audrey Hepburn cantando, né? Porque tem também o My Fair Lady, que ela também foi dublada, né? E. Porque eu acho que no Ai, ai, Funny opiniões Face eu fortes, acho que ela opiniões não é, fortes. né? No Funny Face é No ela Funny mesmo Face é cantando. ela mesmo, tipo, É. fizeram pegando várias músicas do Cole Porter, de uma peça chamada Funny Face, que não tem nada a ver com o Funny Face do filme, que o Fred Sim. Astaire, inclusive, fazia num personagem totalmente diferente. E Sim. eles sabem usar ela, tipo, souberam usar ela, diferentemente do My Fair Lady. My Fair Lady é ótimo, tem várias qualidades, mas assim, de filmes daquele ano, eu sou mais Mary Poppins do que My Fair Lady, apesar de eu adorar. Mas esse filme Ela conseguiu também é pegar dublada todas as... no Bonequinho de Luxo, né? Não, ela não é do bonequinho de bonequinho de- luxo, é ela tocando violão e cantando mesmo. Ela é dublada. Não, Moon Não, do River é Bonequinho a de voz Luxo, não. dela. Nossa, O jurava Moon que ela era River, dublada. a Moon River, a música foi composta pra voz dela, pra ela poder cantar. Ah, tá. Eu não sei, eu vi em algum lugar que ela tinha sido dublada. Mas Não. tudo bem. Essa pode pessoa errou. continuar. Questiona a fonte. Aquela. E isso eu defendo ela, porque pelo menos isso tem que dar o crédito pra ela, que é a voz dela. Exato. Sororidade, E eu né, acho que, amigo? tipo, Isso. Assim, eu acho que o Cole Porter não tava vivo mais quando o Funny Face saiu. Acho que ele morreu depois de lançarem o filme do Kiss Me Kate. Posso estar errada, me corrijam, por favor. Mas eu acho que a galera que fez os arranjos, assim como o Harry Mancini no Bonequinho de Luxo, conseguiram aproveitar uma qualidade fortíssima dela, porque ela tinha uma voz muito fofa, ela tinha uma voz que é gostosa de ouvir, Sim. e ela dançava, ela era bailarina antes de ser atriz, Exato. ela era bailarina lá na Holanda ou Bélgica, eu sei que ela nasceu na Bélgica, mas acho que ela cresceu na Holanda, Holanda, eu né? acho. Porque ela foi Isso. parte da resistência da Segunda Guerra da Holanda, chegou a ser enfermeira. E você tem como achar no YouTube muitos clipes dela dançando, e eles usam isso no Cinderela em Paris em todas as vantagens possíveis, porque, tipo, você vê ela no seu auge, tipo, ela nunca teve tão bonita, tão classuda, tão Sim. elegante. E mesmo o Fred Astaire tendo idade pra ser pai dela, os caras têm uma química que é inegável. Tipo, Tem. eu não entendo. Eu adoro que dois musicais mencionados se passam na França e tem o protagonista que é um puta dançarino da Sim. velha Hollywood, contracenando com uma menina que é 12 anos mais nova. Exato, Mas assim, tem química, não é uma parada predatória, né? Tipo, funciona. E eu lembro que eu mandei mensagem pro Rafa quando eu vi o filme, eu falei, cara, eu acabei de sair de um filme tenebroso do Godard, né? Que eu comentei no Letterboxd, que se a Mônica levou o Eduardo pra ver um filme do Godard, que não tenha sido isso. Aí, 15 minutos depois, começou o Cinderela em Paris. Eu já tava presa no primeiro minuto, tipo, só mostrando os créditos, Sim. que tipo... Eu achei incrível. É quase a chefe do Fred Astaire, e depois a chefe da Audrey Hepburn, é uma versão não problemática da Miranda Priestly, de Algo Veste Prada. Sim, Tipo, começou assim, sim. por que a gente vai contratar a menina da biblioteca e tal? Ela não tem sal. Aí ele foi tipo, tá, ela pode não ter sal, mas ela tem o molho. Obviamente não usou essas palavras, porque ninguém falava Sim. tem o molho na década de 50, ainda mais nos Estados Unidos. Mas tudo funciona. Tipo, conseguiu pegar um musical Imagina o completamente Fred diferente, Astaire fazer uma chegando. história nova. Nossa, eu daria tudo pra ver ele falar. Ela tem um molho gigante. Tudo lá é amarradinho. Eu não sei que filme que ganhou melhor filme, mas acho que esse devia ter sido indicado. Foi indicado a roteiro original. Eu tô assim, quem roubou? Tá? Quero saber. E, Sim.
tipo, é ela com todas as suas qualidades sendo exibidas, porque ela era excelente atriz, ela era uma pessoa com uma carisma é foda, com carisma e uma doçura que não é todo mundo tem, tipo, tudo dela é absolutamente genuíno, e é um dos primeiros filmes da carreira dela, que é bizarro, ela já tinha um Oscar, tipo, tinha, acho que mais uma indicação no bolso antes disso, porque ela ganhou por Roman Holiday, que é o meu favorito dela, Sim. e foi indicada por Sabrina, e, tipo, ela tava lá vendendo um produto que, assim, a galera falou, ai, mais um musical de Fred Astaire, ele tá velho. Gente, Não, confia! O material é bom. Sim, E sim, o é Stanley, muito bom. eu acho que é o Stanley Donen que dirige, né? Ai, não lembro agora, mas eu acho que sim. Peraí, eu tenho o DVD do filme, vou ver aqui, só um segundo. Olha só. Eu tenho um box de 7 filmes da Audrey Hepburn. Ah, sim, Foi eu tenho esse box também. Meu melhor consumo na Shopee. É o Stanley É. Donen. É o Stanley Donen? Show. Ah, tá. Tipo, ele era moleque quando fez o filme. Ele era mais novo ainda quando fez o Cantando na Chuva e o On the Town, que também ele dirigiu com o Gene Kelly. Acho que esse é um dos primeiros trabalhos solo dele, se não o primeiro. E tudo funciona. Você vê, tipo, tem um debate que existe até hoje, tipo, a galera da indústria de modelos é uma galera superficial, é uma galera rasa. Tipo, eu não considero eles pessoas intelectuais, mas você vê que os intelectuais também têm as suas questões. Tipo, ela Sim, descobre sim. que o cara intelectual que ela admirava era um assediador. Aí, a minha cena favorita não é nem com ela, é o Fred Astaire e a chefe, que inclusive a moça que escreveu os livros é Eloisa da Plaza, que virou um filme de família com a Julie Andrews. Eu lembro de ver esse filme no Disney Channel. Tipo, eles falam, a gente tem que se encaixar. O que a gente faz ali? Eu não sei, vamos colocar a roupa mais básica, mais assim, tipo, boring possível. Ele coloca um cavanhaque, ela coloca uma peruca, um negócio assim, muito estranho. E eles, tipo, Sim. cadê a menina? Ela tem que desfilar pra gente. Eles, vamos cantar, vamos distrair eles enquanto a gente pega ela. E Sim. tudo funciona. Eu não É tava legal, esperando né? nada desse filme. Eu confesso, esse era o único da lista que eu não tava esperando nada. Mas eu não sabia. Eu achei tão bom que eu dei 5 estrelas no Letterboxd e nem sabia o que escrever. Porque eu realmente fiquei sem palavras. Não, mas o filme é bom. Eu gosto bastante. Eu assisti já várias vezes, mas muito tempo atrás. Porque eu teve uma época que eu era fascinado pela. Ainda sou, né? Pela Audrey Hepburn, mas eu assistia muito tudo dela, assim. E voltava a assistir os filmes de novo. Então. Ela é maravilhosa, essa mulher. Então. Assista por ela que já vale a pena. Ó, vamos lá, acho vamos mais pro. Ela Engraçado. por si só já é motivo. Oi? O que eu acho Sim, mais sim. engraçado é que esse episódio poderia ser claramente denominado Valentina Smith revoltada com a academia. Justiça pelos musicais. Eu tenho várias opiniões, mas eu não falo isso porque eu sei que muitas opiniões que eu tenho eu vou ser linchada e vão falar que é clubismo. Sim, pode ser. Você tá Isso é no bom lugar clubismo. certo. Eu adoro musical. Eu trabalho com musical, vou- eu trabalho, gente. Eu vou apoiar meu trabalho. Vamos pro último filme, que agora pra mim é um dos melhores filmes musicais já feito, que é o Grease. 100%. Porque pra mim é melhor do que o musical de palco, sem dúvidas. Funciona muito bem. Tem John Travolta, que é incrível, e muito mais maravilhosa ainda, Olivia Newton-John. E igual você falou, que é a melhor Sandy que já teve até hoje. Realmente é ela, a gente nunca Nenhuma vai ter chega uma ao Sandy próximo, melhor. Nunca vai chegar. Nunca, Eu amo a nunca. Stalker Channing de Rizzo, eu acho ela maravilhosa como a Rizzo. Nossa, aquele personagem, Também. eu acho tudo. Eu tinha um crush tão grande nela quando eu era mais novo e eu via. Eu fiz, por que será que eu tô com um crush tão grande na Rizzo? Eu fiz, eu gosto de mulheres que mandam em mim, faz todo sentido. É isso. Incrível! Gente, maravilhoso! Tá vendo, né? Mas Vendo e é. aprendendo. Sim. Mas, não, o Não. personagem dela já é incrível, né? Então, e ela faz muito bem. Ouço dizer, ela tem o melhor arco narrativo da peça, tipo, pelo menos das Sim, personagens femininas. sim. Com todo Sim. respeito a Sandy e a Olivia Newton-John. Não, Daryl Ospin's I Can Do é uma das melhores músicas do musical e pouco se fala sobre isso. Assim, Chef's Kiss. Nossa, eu amo. Cara, eu ganhei o DVD de Grease no meu aniversário de 11 anos, isso há 12 anos atrás, tô com 23. E é um filme que ainda mexe comigo, tipo, eu adoro escutar as músicas, tipo, mesmo... Assim, eu vou usar de novo as palavras da Greta Gerwig. Por que é um filme incrível? É um filme feito nos anos 70, que se passa na década de 50, e todo mundo tem 30. Sim, exato. Mas funciona, porque Sim. se você olhar pro filme, ele é uma sátira da cultura do high school, que é toda uma galera que se acha adulto, só que é todo Sim. mano de pirralho, que não tá Sim. totalmente pronto pra ir pro mundo exterior. Tipo, a diretora fala, olha só, eu tô com quase 20 anos, faltam quase 20 anos pra me aposentar, eu ainda vou ter que lidar com a tua cara.
ela fala isso pra um dos T-Birds, eu não lembro qual que é. Mas, tipo, Sim. as mudanças que fizeram do musical funcionaram tanto que toda a versão que teve depois do filme, Sim. assim como o Cabaré, incluiu coisas do filme, como o número titular Hopelessly Devoted to You, que dá uma surra no número Sim. original, que eu descobri porque o Guns N' Roses regravou esse número. Sério? Tipo, a minha mãe Não escuta a versão do sabia. Axl Rose cantando. E é boa, você acredita? Óbvio que foi Sério? antes do Vou Axl procurar Rose, né? depois. Ficar mais velho. Sim, eu vou te mandar depois pra você ouvir. E, tipo, diferentemente de Cabaré, eles apagaram algumas coisas da versão original que não funcionavam. Tipo, Sim. todas as músicas que fizeram pra Olivia Newton-John são usadas até hoje, são lembradas. Sim, e são são incríveis. boas. Porque, assim como fizeram com a Audrey Hepburn no Cinderela em Paris, conseguiram trabalhar todas as qualidades delas. E eu achei, meu respeito por ela aumentou por esse filme, que ela falou, eu sei que vocês me querem, mas deixa eu fazer teste pra vocês terem certeza. Sim. Sim. E aí, né, Ah, como lembro. fala a Maria de Fátima do Vale Tudo, sem saber, ela foi lá e fez. Eu acho que é assim a frase. E deu certo. Deu tão certo que ela virou o padrão de Sandy. E, tipo, a história dela é bem contada e todo mundo fala, é um filme machista, ela muda de roupa e tal, tal, tal. Gente, vamos... Ela só muda de roupa e fuma por uma cena. O Danny, do John Travolta, melhor trabalho do John Travolta, com todo respeito a Pulp Fiction. E eu não sou fã do... E eu não sou fã do Saturday Night Fever. Eu tenho uma relação esquisita com esse filme. Tipo, eu vi 5 minutos e fiquei assustada. Eu tinha 10 anos, né? Muito nova pra ver, obviamente. Eu também não gosto muito, não. Ele passa o filme inteiro fazendo de tudo pra mudar a personalidade dele, pra ele reconquistar a Sandy por completo. Ele testa um bando de esporte diferente, tipo, luta não dá certo, alguma outra coisa não dá certo, até que ele vai no atletismo e emplaca. Tanto que ele foi de, tipo, vou ser bem sincera, um burro de jaqueta de couro e mais gel na cabeça do que neurônios, pro menino Ele é até endireitado, atleta, com um casaquinho branco com um grande R bordado. E ele Mas vê aí a Sandy vestida que mas nem na ele, primeira e- oportunidade ele tira a jaqueta, né? Ele faz, ela mudou, então Sim, foda-se. ele tira a jaqueta, mas assim, você não fica com um tesão, você não sente o calorzinho vendo a Olivia Newton-John daquele jeito? Aham. É, total. E eu acho muito engraçado que aquela roupa quebrou, né, durante a gravação, então ela não podia comer nem fazer xixi. É, Ela não podia beber água, porque ela não podia tirar. E aí ela teve que gravar o dia todo daquele jeito, muito rápido. e Coitada. deu certo, você vê o quanto que essa cena funciona. Eu não acredito nas teorias de que, tipo, tudo se passa na cabeça do Danny, porque a Sandy morreu no verão que eles se conheceram, é e blá, igual blá, Ai, blá, não, Summer não. Nights, eles surtando no hospital. Pelo amor de Deus. Aquela teoria lá do Titanic, né, que, na verdade, o Leonardo DiCaprio, ele não existe. Ele É zoado. Ai, não. Tipo, não, para de forçar a bobeira. barra. E, tipo, eu sei que tem essa crítica a adultos fazerem adolescentes, mas, tipo, nesse filme funciona. Tipo, eu acho que Sim. todo mundo tá na sua versão definitiva. Apesar de, na versão live que tem, eu adoro a Keke Palmer porque, assim, todo mundo que, tipo, você é uma Sandy ou uma Reese? Gente, eu sou a Marty, eu queria fazer a menina que queria beijar marinheiro e tal. Ganhou um Não, e a presente, música... um É muito triste que a kimono música importado. dela é muito triste que a música dela É cortada no filme. cortada! É. Essa e Those Magic Changes, que eu não lembro qual dos T-Birds que canta. Tipo, elas ressurgiram pro Grease Live. É ou Sunny ou Duty, eu não lembro. É o Duty. O Duty. O que sai Duty, tá. com a frente depois. Tipo, E... Incluíram assim- de volta e ficou muito bom. Mas fala. Exatamente. Eu esqueci o que eu ia dizer. Eu tava falando Tem sobre problema. alguma coisa. Não, lembrei. Você falou, porque as pessoas criticam muito pessoas mais velhas fazendo papéis de adolescente. Mas, gente, isso é 70. Nenhum adolescente fazia papel de adolescente nessa época. A gente tem que entender isso. Até hoje a gente Nem tem pessoas antes fazendo- faziam. Até pouco tempo, mal tinha gente mais nova fazendo papel. Até hoje, tipo, nas séries da TV, tipo, ainda tem pessoas adultas fazendo. Nessa época, era impensável ter pessoas, tipo, da idade que ela realmente era, tipo, interpretando personagens. E que, tipo, pra os 70 e pouco, isso era um filme muito polêmico. Então, como é que você vai botar adolescente falando sobre sexo, falando sobre... Não existia essa possibilidade. Não, tem uma Então, cena no baile, quando tá tocando Blue Moon e tá o Danny dançando com a Tchatcha de Gregório. Acho que era o Sunny, o Duty e o outro T-Bird que eu não lembro. Desculpa, T-Bird, que eu não lembro o nome. Eu acho que é Roger, mas aí no filme mudou. Não sei por que não é Roger, Não sei. mas... Deixa eu ver.
tudo bem, né? Vá na Wikipedia, por favor, e confirme o nome do Putzi, Roger. Né? era o Putzi. Putzi. Acho que era pra rimar, né? Sunny, Duty, Putzi. É. Roger acaba, né, virando, mas tipo, tudo é com I. Sunny, Duty, Kenik, Putzi, Danny. Cara, tem uma hora que tá o Danny dançando com a Chacha, aí eles vão com o cara lá, fazem um bunda lelê. E eu com 11 anos vendo aquilo, eu assim... Engraçado. Lembra, eu tinha 11 anos quando vi. Mas outro motivo que funciona, uns adultos, tipo a Stalker Channing, acho que tinha 35 anos, e ela é da idade da minha Sim. avó, hoje em Sim, dia, Nossa. né? Cara, funciona porque é satírico, é uma comédia. Tipo, você vê que, ao mesmo tempo que eles se levam muito a sério, eles não estão se levando a sério. E é dos poucos filmes poucos musicais, até seja de filme ou de algo, que eles usam uma pessoa extremamente famosa, porque a Olivia Newton-John era uma estrela gigante Uhum. na época, e eles mudam várias coisas da história a favor dela, mas funciona. Tipo, agrega pra história. Não é só pra mostrar, tipo, temos a Olivia Newton-John aqui e ela brilha, sem dar profundidade pras músicas, sem dar profundidade pra personagem. Tipo, dá pra ver que ela é uma pessoa que se empenhou pra caramba, porque eu não sei se ela tinha atuado em alguma coisa antes disso, eu acho que não. Se atuou em alguma coisa, ninguém lembra e é pouca coisa. Mas você vê o quanto que ela se entrega ao personagem, tipo, a versão dela de todas as músicas, seja Summer Nights, seja Hopelessly Devoted to You, que eu já cantei várias audições dessa música, e seja You're the One That I Want, é definitiva. Por quê? Porque ela dá 100% dela. E eu sofri muito quando ela morreu, pela maneira que foi, porque muita gente não sabe disso. A maneira que a gente tem hoje de tratar o câncer de mama foi por causa dela. Tipo, era um tratamento experimental quando ela foi diagnosticada nos anos 90. Sim. Uhum. E é por causa dela que tem o tratamento que é usado hoje em vários cantos do mundo, inclusive no Brasil. Até eu comentei com você, né, uma vez que, pra mim, uma das mortes, assim, que mais me dói é da Olivia Newton-John, até hoje. Que pra mim... 100%. 100%. Nossa, é muito triste. E uma coisa do Grease que eu acho legal, que o filme, pra mim, parece que é um filme que agrada até gente que não gosta de musical. É um filme, assim, Sim, que dá sim. pra mostrar tranquilamente pra alguém que não gosta de musical, porque a pessoa vai gostar. A pessoa vai achar divertido. Porque é gostosinho, é lindo, é pra cima. Ele é camp, Então- né? Tem um carro 100%. voando no final. A gente ignora o carro Sim. voando no final. Não, a tá gente tudo bem. ignora todo o conceito do Grease Lightning, que, tipo, uma hora eles estão na mecânica, eles estão, sei lá, nesse espaço todo branco, que é muito o que a gente vê no I'm Just Ken, né? Uhum. Dá pra ver muito a referência do Sim. Grease nesse número específico. E os caras, eles estão, tipo, sarrando no papel filme. Gente, ó, o seguinte, tá muito bom o papo, mas a gente precisa já ir indo. A gente falou bastante, né? Porque fazia tempo que a Era gente não parte gravava. 2, aquela, já me metendo na programação de vocês. Tudo bem, já tá ótimo. Vou te convidar pra parte 2 pra pegar mais filmes antigos pra falar. Não, porque geralmente assim, a gente tava gravando podcast assim, do máximo 50 minutos, uma hora, e a gente já tá aqui 1h30 falando. Ou seja, rendeu. Você falou rendeu. que o máximo era 1h30, a culpa é sua. Ah, sim, eu geralmente peço para as pessoas deixar 1h30 reservado pra gente poder falar bastante. Tanto que Enfim. quando você pediu pra eu montar uma lista, eu tô assim, quantos? Eu quero é que verdade, renda não. assunto, mas não seja assunto demais pra ser um podcast de 2 horas e pá. Não, E também que não seja precisa uma parada tanto. de 10 minutos. A gente faz uma parte 2, em breve. E Beijo. não vai ter mais críticas à academia. Não, Eu pode quero ser ser indicador crítica da futuramente. academia. Faz você. Eu odeio a academia. Acho que mais que Enfim, né? justo. Bem, mas eu adorei essa participação, Valentina. Mas obrigado por você ter topado gravar com a gente. Imagina, eu tô muito sabia que eu, feliz. Obrigada. sabia que ia super render muito papo, porque eu sei que você gosta de falar bastante, isso é ótimo pra podcast, então foi incrível. E fico feliz mesmo de ter Obrigada. participado. Vamos ver a Valentina lá no Chateau, Diários Associados. Assistam esses filmes musicais, se vocês não conhecem, de repente assistam, procurem. Principalmente esses que não são tão mais conhecidos que a gente comentou aqui, né? Igual o Cinderela em Paris, Garotas dos Garotos Românticas, Cinderela em Românticas. Paris. Eu acho que vale a pena, né? Alguns você consegue achar em streaming, o que é bom. Sim. Eu acho que... Na verdade, eu acho que todos da lista você consegue achar em streaming. Eu fui dar um Google no Letterboxd, inclusive, que tem como você ver as opções de streaming. Sim. Alguns tem no Max, alguns tem na Apple TV e na Amazon, e outros tem, acho que no Globoplay. E tem uns que também você Dá pode seus alugar pulos. ou comprar. Dá pra sempre achar os filmes. Mas vale a pena, vamos atrás.
Bem, gente, antes da gente só finalizar, preciso só agradecer os nossos ouvintes, né, geral, e principalmente os assinantes do Catarse. Então, obrigado a vocês todos que assinam o Catarse, especialmente para Beatriz Furtado e a Stephanie Matuishin. Obrigado novamente. E vocês que querem, de repente, ajudar a gente a contribuir, né, ajudar com uma contribuição para a gente produzir mais conteúdo, vão lá no catarse.me/musicalcast, vocês podem assinar o nosso conteúdo e participar de um grupo super exclusivo com a gente, participar do Clube do Musical, que lá você tem informação sobre o Clube do Musical. Enfim, é isso. Mais uma vez, Valentina, obrigado. E a gente se encontra muito em breve no teatro aí. E até de repente, um próximo episódio que você participe, espero, porque daí eu vou te convidar, com certeza. Tá bom? Tô animada. É isso, gente. Mais beijos e abraços pra vocês. Beijos, até mais. Tchau, tchau. ouvintes. Beijo.